Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte de Deus para todos vocês, amém? Deus os abençoe nessa manhã tão gloriosa, tão especial que o nosso Deus nos concede. Nós vamos dar continuidade na série que nós estamos abordando aqui pela manhã, acerca de exercícios espirituais. Eu vou pedir por gentileza que os irmãos abram as suas Bíblias na primeira carta de Timóteo, capítulo, está dando interferência aqui. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo 8. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4 e o versículo 8. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4 e o versículo 8. O apóstolo Paulo, ele vai escrever para Timóteo o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar novamente. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos rogar as bênçãos do Senhor nessa manhã. Ó Pai eterno, suplicamos a Ti, ó Deus, o Teu direcionamento, suplicamos a Ti, ó Deus, o Teu cuidado, a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Querido Deus, fale aos nossos corações, fale conosco na data de hoje. Que os nossos corações, ó Deus, sejam consolados, confortados, sejam abraçados pelo poder de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor. Nos ajude, nos sustente, nos guarde, nos dê entendimento, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Eu tenho falado, eu iniciei aqui no domingo passado a série de mensagens que nós denominamos de exercícios espirituais. E eu volto a repetir o que eu falei no domingo anterior. Fazer exercício não é algo fácil, não é algo simples. Fazer exercício é algo que requer e demanda esforço da nossa parte. Ninguém consegue correr 10 quilômetros de um dia para o outro. Para você correr 10 quilômetros, você tem que iniciar correndo 1 quilômetro e posteriormente vai aumentando de forma paulatina, de forma gradual. Fazer exercício é algo que exige comprometimento. Por isso que muitas pessoas se formam em educação física, justamente para auxiliar, justamente para ajudar, justamente para engajar o outro a ter um comprometimento com a sua saúde. Eu hoje cheguei aqui na estação de Guaianazes, não quis esperar esse ônibus porque demora demais, vim a pé, 1,5 km mais ou menos. É algo exaustivo para mim. Por quê? Porque eu não estou, embora eu faça bastante caminhada, mas eu não pego direto assim. Fazer exercício não é algo simples, não é algo fácil. Da mesma forma, os exercícios espirituais. E a prática do equilíbrio é o segundo exercício que eu vos aponto aqui nessa manhã. E é um exercício extremamente difícil. É um exercício que
demanda e exige esforço da nossa parte. Nos tornarmos uma pessoa equilibrada, nos tornar uma pessoa sóbria, nos tornar uma pessoa sensata. Isso é um desafio gigantesco. Em linhas gerais, poderíamos definir equilíbrio como a arte de se aproximar o máximo possível da medida certa, no tempo certo, pelo acurado exercício do bom senso e sob a orientação da palavra de Deus em seu todo e do Espírito Santo. O que é ter equilíbrio? Ter equilíbrio é você ponderar. Isso é importante ser frisado, isso é importante ser falado, pois temos uma tendência a sermos 8 ou 80. Temos a tendência, temos a inclinação de sermos extremistas. Hoje vivemos em uma sociedade onde ela é fatiada pela oposição, esquerda contra direita, Corinthians contra São Paulo, negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, ou vice-versa também, homem contra mulher. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um mundo onde as pessoas são 8 ou 80, as pessoas são extremistas, semelhante ao apóstolo Pedro. Porque se nós lermos o Evangelho de João, capítulo de número 13, veremos que o comportamento de Pedro é semelhante ao nosso comportamento em algumas ocasiões. No Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 8, nós veremos que na cerimônia, no momento em que estava tendo a cerimônia do lava-pés, Pedro, inicialmente ele fala assim: olha, Senhor, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Do nada ele muda, fala: não, Senhor, então agora o Senhor vai me lavar por completo. Pessoas extremistas, versículo 8 e versículo 9, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro estava de um lado da balança. Em hipótese alguma o Senhor pode lavar os meus pés. Do nada ele muda para o outro lado: não, agora o Senhor me lava por completo, agora o Senhor me lava por inteiro. Vejam, irmãos, que ser uma pessoa equilibrada nos dias de hoje requer esforço, requer dedicação, requer comprometimento, requer esforço. Porque nós achamos que ser uma pessoa equilibrada é ser uma pessoa neutra. Nós achamos que ser uma pessoa equilibrada é uma pessoa que tem medo de se arriscar. Nós achamos que ser uma pessoa equilibrada é uma pessoa passiva, é uma pessoa que fica à mercê de um e à mercê de outro, sendo que na verdade o equilíbrio não é neutralidade, o equilíbrio não é passividade, o equilíbrio não é medo de risco. Agir com equilíbrio, agir com sobriedade, exige muito comprometimento da nossa parte. Por quê? Porque quando você decide seguir o caminho do equilíbrio, você fica no meio termo. E aí é que está a grande sacada da palavra de Deus. Por quê? Vamos supor que quando vem uma questão ao
encontro da sua vida, você decide não se posicionar. Os dois lados vão se opor a você. Vou exemplificar. Questão política. A pessoa, ela quer se posicionar. E aí é que está. Uma pessoa que quer se posicionar para a direita, ela vai receber o conflito da esquerda. Se a pessoa decide seguir a perspectiva da esquerda, ela vai receber o confronto da direita. Agora, uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que é sensata, ela fala assim: não, eu não quero seguir nenhum dos dois caminhos, por exemplo. Ela vai receber a oposição dos dois lados. Ela vai falar que é uma pessoa que não tem posicionamento. As pessoas vão falar que ela é uma pessoa neutra, que ela é uma pessoa passiva, que ela é uma pessoa que não tem medo de agir. É claro, irmãos, que nós precisamos nos posicionar na nossa vida. Mas existe tempo, existe momento em que agir com equilíbrio, agir com sensatez, é a melhor forma de você desenvolver a sua espiritualidade. Não tem um porquê de eu ficar manifestando o meu posicionamento apenas para eu conflitar com o outro, apenas para eu brigar com o outro. Ter equilíbrio é algo que exige muito comprometimento, muita dedicação da nossa parte, porque muitas das vezes nós agimos como Pedro. Uma hora falamos para Jesus: Jesus não lava nada do nosso corpo. Outra hora nós falamos: Jesus lava-me por completo. Nos tornamos pessoas extremistas, nos tornamos pessoas desequilibradas, nos tornamos pessoas que pensam apenas por um lado. E a virtude de uma pessoa equilibrada está lá em Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Aliás, a virtude de uma boa liderança está justamente em seguir o conselho de Deus, que fala: olha, Josué, não se aparte nem para a esquerda e nem para a direita. Olha, Josué, prossiga, caminha, mas ande com sensatez, ande de forma organizada, ande de forma padronizada. Em Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número 7, a Bíblia diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Um líder equilibrado, um líder sensato, ele não vai nem para a esquerda nem para a direita. Ele é uma pessoa sóbria, ele é uma pessoa organizada emocionalmente, ele é uma pessoa estável. Nós não podemos nos tornar pessoas desequilibradas, porque a partir do momento que nos tornamos pessoas desequilibradas, nós misturamos tudo, confundimos espiritualidade com religiosidade, confundimos comunhão com exortação, confundimos pregação com indireta. Nós misturamos
misturamos um monte de coisa. Por quê? Porque estamos caminhando, estamos seguindo para o caminho do desequilíbrio. A igreja de Gálatas teve esse problema. A igreja de Gálatas teve esse problema, por quê? Porque nós, como servos de Deus, não podemos sacrificar as obras e também não podemos sacrificar a fé. E aí, os crentes de hoje em dia, eles acham, para alguns, que a fé é o que basta. Só basta ter fé em Cristo Jesus. Amém. Mas para outros, o que basta, o que importa é ter obras. E quando você age dessa forma, quando você não encontra o equilíbrio entre fé e obras, você coloca Paulo contra Tiago. Você coloca Tiago contra Paulo. Você está expressando, por meio das suas atitudes, por meio da sua fala, que a Bíblia é incoerente, que a Bíblia não está certa. Por quê? Porque você prioriza ou a fé ou as obras. E por que você prioriza um ou prioriza outro? Porque você é uma pessoa desequilibrada. A falta de equilíbrio cria divisões na igreja e movimentos heréticos. Eu faço as obras não para ser salvo. Eu faço o bem não para ser salvo. Mas eu pratico as boas obras porque eu já sou salvo. Eu pratico as boas obras porque por meio da fé, Cristo Jesus me tornou em uma nova criatura. Então, precisamos ter esse olhar, essa perspectiva de que o desequilíbrio afeta a nossa espiritualidade, afeta o nosso casamento, afeta a nossa relação com a igreja, afeta a nossa relação com os irmãos. Já pensou, irmãos, se eu como pastor fosse uma pessoa desequilibrada? Se eu como pastor não fosse uma pessoa calma? Por quê? Porque eu como pastor transmito para vocês o meu sentimento. Eu sou o líder da igreja. Então, se eu chegar aqui nervoso, agitado, a igreja vai ficar agitada também. A igreja vai ficar nervosa, a igreja vai ficar ociosa. Líder é aquele que não se aparta nem para a direita e nem para a esquerda. É ter o equilíbrio. Já pensou? Vem aqui o lado esquerdo da igreja e fala assim: pastor, o que o senhor acha de nós pintarmos a igreja de azul? Aí vem o lado direito e fala assim: pastor, o que acha de nós pintarmos a igreja de amarelo? Poxa, aí, né? Aí eu vou equilibrar a situação, né? Vou enrolar, vou conversar, e vai indo, é desse jeito. Mas eu não posso me posicionar nem de um lado nem para o outro, porque eu vou ter problema com um dos grupos. E ser uma pessoa equilibrada é extremamente difícil nessas questões, porque nós temos a tendência de sermos 8 ou 80. Nós temos a tendência de sermos extremistas. Nós temos a tendência de sermos uma pessoa que é extremamente calma, que aceita tudo, ou que não deixa passar nada. Vai mesmo, fala. E aí é um desafio enorme, porque Deus nos manda ter equilíbrio.
Deus nos ensina a ter equilíbrio. Se nós lermos lá em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 32, Deus fala para o povo: não vire nem para a esquerda e nem para a direita. Se nós lermos lá em segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 5, é notável, é esplêndido a advertência de Paulo para Timóteo. Ele fala assim: olha, mas tu se sóbrio em tudo, sofra as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Mas o que chama a minha atenção é que Paulo fala para Timóteo: tu, Timóteo, seja sóbrio, seja racional, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa que pensa antes de agir, seja uma pessoa calma. Mas tu, Timóteo, seja sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Sóbria é uma pessoa que não está bêbada, é uma pessoa que não está embriagada. Quando as pessoas bebem, tomam uma, duas, milhares, né? Elas ficam, elas perdem o controle de si. Elas ficam às vezes emocionais, choram, ficam sensíveis. Em contrapartida, outros que bebem ficam agressivos, agitados, querem brigar com tudo, com todos. E Paulo fala: olha, tu seja sóbrio, tu seja consciente, tu seja racional. Ter equilíbrio é extremamente importante e valioso para a nossa espiritualidade. E aí eu quero mostrar aqui para os irmãos, nessa manhã, 4 áreas que precisamos agir com equilíbrio. 4 áreas da nossa vida que precisamos agir com sensatez. E aí, nós vamos olhar para nós mesmos e refletir sobre a nossa espiritualidade com o Senhor. A primeira área que precisamos refletir e até mesmo agir com equilíbrio é no quesito de estado de espírito. Se lermos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 10 e o versículo de número 16, a Bíblia diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10 e o versículo de número 16. O Senhor Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Ser crente, ser servo de Deus não é ser bobo. Ser crente, ser servo de Deus não é ser um boneco para ser usado por tudo e por todos. Ao mesmo tempo, ser crente não é você achar que é melhor e superior do que a todo mundo. Ser crente é você ser como Jesus nos ensinou. Ser prudente como a serpente e ao mesmo tempo inofensivo como as pombas. Está ligado, está sintonizado em tudo o que acontece em sua volta, mas ao mesmo tempo agir com sabedoria, mas ao mesmo tempo agir com sensatez, mas ao mesmo tempo agir com sobriedade, agir de forma racional, de forma ordenada e orientada pela palavra de Deus.
A primeira área que eu vos aponto aqui nessa manhã, para nós agirmos com equilíbrio, é na questão do estado de espírito. Porque tem crente que age apenas como serpente, e tem crente também que age somente como pomba. É inofensivo demais, não se impõe, não discorda, aceita tudo que os outros falam. Mas tem outros que são como cobras, fica atento, ligado, não consegue relaxar um minuto sequer, e ataca todos os que estão na sua frente. E aí Jesus vem e nos corrige, nos ensina: haja com equilíbrio, haja com sobriedade. Segunda área que precisamos destacar, que precisamos pontuar e agir com equilíbrio, é na experiência do prazer. A primeira área é no estado de espírito, e a segunda é na experiência do prazer. Se lermos Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, e o versículo de número 36, a Bíblia diz assim, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O prazer não é gratuito. O prazer custa um preço. O prazer custa um retorno. Porém, você não pode fechar os olhos, você não pode se afastar e pensar que crente não pode se divertir. Você não pode pensar que crente não pode ir para a praia, por exemplo. Você não pode pensar que crente não pode jogar futebol. Você não pode pensar que crente não pode usar bermuda. Você não pode achar que crente tem que viver apenas dentro da igreja. E não pode, de repente, ir em um outro lugar, em uma festa da família, ter prazer na vida. É claro que também nós temos que ponderar o outro lado, porque tem crente que só vive viajando, né? Até mesmo na igreja, ele está na igreja, mas ele está viajando, mentalmente ele está em outro mundo, está em outro lugar. Está viajando. Tem uns que viajam fisicamente, mas tem outros que viajam mentalmente. O pastor está pregando, mas chega no final do culto, o cara nem lembra o que eu falei, nem lembra o texto que eu vi, porque o cara estava, estava lá em Paris. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não conseguem ter prazer na vida, e quando querem ter prazer, é um prazer desenfreado, é uma filosofia hedonista, uma filosofia epicurista, é uma filosofia que busca o prazer a todo tempo, a todo custo. E Jesus vem nos corrigir e fala: de que adianta? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele está falando isso não apenas no aspecto espiritual, mas também no aspecto sentimental. Porque de que adianta eu, como pastor, pregar todos os domingos aqui, abençoar a vida de toda a igreja ficar feliz, toda a igreja ficar contente, mas eu ter perdido a minha própria alma, porque eu não curti a vida, eu mesmo não aproveitei a vida. Uma das coisas que eu falo lá com os meus alunos é o seguinte: a vida é curta, mas ela não pode ser pequena. A vida precisa ser aproveitada, a vida precisa ser dignificada, a vida precisa receber um sentido, a vida precisa receber um valor por nós. E lamentavelmente o que eu vejo é que os crentes
eles são desequilibrados na questão do prazer. Tem irmãos que não conseguem abrir mão, por exemplo, de ficar um domingo sem vir para a igreja para de repente levar a sua esposa para jantar. Por quê? Porque vai achar que está pecando, vai achar que está errando, vai achar que está falhando com Deus. Eu até entendo, que nem a Miriam falou, né, que foi lá, que sente falta e tal, e isso é louvável, isso é bom. E assim, quando a Miriam falou que ia para a praia um domingo, eu falei, vai, porque isso é a vida, é você aproveitar os momentos também com a sua família, é você se divertir. Crente pode sorrir, crente pode abraçar, crente pode brincar, crente pode correr, crente pode andar de bermuda, crente pode andar de chinelo, crente pode jogar bola. Ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, porque tem o outro lado também. As pessoas só viajam, as pessoas só jogam bola, as pessoas só querem jantar fora. E aí é que está o desafio para a nossa vida. Por isso que ser uma pessoa equilibrada é algo que requer muito esforço e dedicação da nossa parte. Então, eu falei para os irmãos que nós temos duas áreas. A primeira é na questão do estado de espírito, a segunda é na experiência do prazer. Terceira área que nós precisamos nos atentar, a questão do equilíbrio, é no relacionamento das gerações, no relacionamento geracional. Em Eclesiastes, capítulo de número 4 e o versículo de número 1, a Bíblia diz assim, Eclesiastes, capítulo 4 e o versículo de número 1: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Nós estamos vivendo em um tempo onde a tradição é extremamente importante, é extremamente valiosa para a geração antiga. Ao mesmo tempo, nós temos uma geração que está chegando agora, e essa geração traz a contestação, essa geração traz a inovação. E aí nós criamos um choque enorme para com a igreja, para com a nossa sociedade. Porque de um lado nós temos irmãos antigos, pessoas que pensam de um jeito, e do outro nós temos uma geração que quer algo novo, que quer algo inovador. Um exemplo disso é música. E aí você tem uma parcela da igreja que ama cantor cristão, que por eles seriam cantados apenas hinos do cantor cristão. E aí você tem uma outra parcela da igreja que quer apenas músicas contemporâneas, louvores de adoração. E aí nós temos que encontrar o equilíbrio, nós temos que encontrar o meio termo, porque eu não posso agradar apenas um grupo ou desagradar apenas um grupo. Por isso que nos nossos cultos nós cantamos ambos, hinos do cantor cristão e louvores contemporâneos. Mas o que é importante nós pensarmos e refletirmos é que a tradição fornece o barro, e a nova geração, por meio da contestação, tem que trabalhar
com esse barro que a antiga geração está dando. Porque se nós não fazermos isso, nós vamos entrar em um conflito, nós vamos entrar em uma briga. E o reino de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que uma geração precisa da outra. Porque o que seria dos irmãos mais velhos se não fossem os irmãos mais novos? E o que seria dos irmãos mais novos se não fosse pelos irmãos mais velhos? Um precisa do outro, um necessita do outro. Então, no conflito geracional, no relacionamento das gerações, é uma área importante, é uma área valiosa, que precisamos nos atentar e agir com seriedade em relação ao equilíbrio. E por fim, e a última área que eu quero vos apresentar aqui nessa manhã, é na questão do sexo. A primeira é o estado de espírito. Você precisa agir com sobriedade na questão do estado de espírito, na experiência do prazer, no relacionamento das gerações. E quarta e última área é no quesito sexo. Por quê? Isso parece até ser bobo de falar, mas não é, irmãos. Não é porque eu sou pastor. Os crentes de hoje em dia têm dificuldade enorme com esse assunto. E aí, quem é melhor para falar disso senão o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo vai falar sobre sexo, sabiam disso? Em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5, olha só o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, olha só, palavras de Paulo: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Eu estou falando isso, irmãos, porque tem crentes que acham que fazer sexo no casamento é pecado. E em contrapartida tem outros que não controlam a sua vontade e quer ter uma vida sexual ativa dentro do casamento de forma ininterrupta, e é um desequilíbrio enorme. E o apóstolo Paulo nos ensina: olha, não vos priveis um ao outro, que haja duplo consentimento, ambos têm que querer, ambos têm que gostar, ambos têm que amar. Lamentavelmente, irmãos, nós vivemos em um tempo, claro que existe N situações, mas com o passar dos anos, a vida sexual ativa do casal tende a dar uma diminuída? Tende, é normal, por causa dos anos, por causa da vida. Mas isso não pode ser abandonado, isso não pode ser esquecido, isso não pode ser deixado de lado. Isso é algo que precisa ser equilibrado. Porque o seu cônjuge sente falta, o seu cônjuge deseja você, quer você. Uma vez eu estava, há muitos anos atrás, eu tenho 26 anos, eu tinha uns 18, 19 anos, e aí eu trabalhava com um irmão assim bem fervoroso, pentecostal, aquele irmão assim do manto, que falam por aí. E aí ele falou assim para mim, eu não me esqueço até hoje, ele falou assim: olha, Bruno, você está estudando para ser pastor. Quando você ser pastor, leva a sua igreja para o monte. Aí eu olhando e tal, eu era batista já nesse tempo. Aí ele falou: porque eu tenho orado no monte e Deus tem queimado a minha carne.
Deus tem queimado a minha carne de modo que eu não estou fazendo nem sexo mais com a minha esposa. Eu não estou fazendo mais nem relação com a minha esposa. Eu só estou orando, só estou jejuando. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, eu não quero isso não na minha vida. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque eu penso, eu entendo que se você está buscando mesmo a Deus, se você está tendo uma vida com o Senhor, você vai desejar a sua esposa mais ainda. Você vai querer ela mais ainda. Da mesma forma ela vai querer você. Agora, eu não penso que quando você busca a Deus, o Espírito Santo vai tirar o seu desejo sexual pela sua companheira. Parece estarrecedor, mas eu converso com pessoas, eu converso com irmãos, eu converso com mulheres, eu converso com homens que passam por isso. Nós somos desequilibrados. Nós não conseguimos dominar o nosso sentimento. Nós não conseguimos dominar a nossa natureza. E fazer sexo, eu estou falando aqui para casais, tá? Fazer sexo no casamento não é pecado, irmãos. Não é pecado. Agora, o que você tem que alinhar com a sua esposa é o controle, porque ambos têm que estar de comum acordo. Nem sempre o homem está disponível e nem sempre a mulher está disponível. É você encontrar o equilíbrio, é você saber controlar e dominar a sua natureza. E aí é que está um desafio enorme, porque os crentes, de um modo geral, não sabem agir com equilíbrio, não sabem agir com sensatez. Por isso agem de forma desenfreada, por isso agem de forma descontrolada. Eu, irmãos, olha, eu vou falar para vocês, eu sou solteiro, mas quando eu casar, rapaz, Deus não vai ter esse negócio comigo não, eu estou nem aí. Tem que, irmãos, é a bênção que Deus te deu, é a bênção que Deus te deu. Usufrute do que Deus te deu com sobriedade, com equilíbrio, com sensatez. Não seja uma pessoa desequilibrada. Haja com equilíbrio na questão do prazer. Haja com equilíbrio na questão da sua espiritualidade. Haja com equilíbrio na questão geracional. Não pense que você é melhor ou inferior do que as outras. E haja com equilíbrio na sua questão sexual também. Haja com equilíbrio nas áreas da sua vida. E aí é como eu falei, é um exercício. É algo que requer esforço. É algo que requer comprometimento. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar encerrando. Depois nós vamos para o nosso café, comunhão. E em seguida nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Eu passei 5 minutos aí, irmãos. Bom, mas enfim, Deus é bom. Amém? Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. Nos ensine, Senhor, a termos uma vida equilibrada. Nos ensine, ó Deus, a ter uma vida com sensatez, uma vida sóbria, uma vida inteligente. Tire de nós, ó Deus, o desequilíbrio, tire de nós, ó Deus, o impulso, tire de nós, ó Deus, a precipitação. Nos dê calma, nos dê pacificidade, nos dê tranquilidade, para agirmos com cautela, para pensarmos antes de agir, pensarmos antes de falar, pensarmos antes de gritar. Nos ajude, Senhor Deus, nos ensine a sermos uma pessoa equilibrada. Da mesma forma, Pai, que na academia nós temos um instrutor que nos direciona acerca dos exercícios que devem ser feitos. Que o Senhor seja o nosso tutor, que o Senhor seja o nosso professor, e nos ensine, ó Deus, a fazer esses exercícios.
Para a glória do teu nome, nós oramos agradecidos. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos.